Tem gente que passa tanto tempo tentando não decepcionar ninguém que um dia percebe que já não sabe mais escolher a si mesmo. E talvez essa seja uma das formas mais silenciosas de abandono. Porque por fora parece cuidado, empatia, maturidade, parece até aquela capacidade bonita de pensar no outro antes de qualquer coisa. Mas quando a gente olha com mais profundidade, uma coisa começa a ficar clara. Você não está apenas agradando os outros, você está tentando garantir pertencimento através da própria anulação. E isso muda completamente a forma como você se relaciona, porque existe uma diferença muito grande entre considerar o outro e viver como se a aprovação do outro fosse condição para você viver em paz. Na prática, você diz sim quando queria dizer não, aceita coisas que te incomodam, se explica demais, pede desculpa e mede as suas palavras. E aos poucos vai deixando de se escutar, porque o medo de desagradar começa a ficar maior do que o compromisso consigo mesmo. E aqui existe uma questão muito importante. Ninguém nasce refém da aprovação. Isso vai sendo construído. Lá nos primeiros vínculos, nas primeiras rejeições, nas vezes em que você percebeu que ser aceita dependia de se adaptar. Porque na prática, quando criança, não se aprende pertencimento por teoria. Se aprende por experiência. Se aprende quando recebemos amor de forma espontânea ou só quando recebemos acolhimento quando nos comportamos do jeito esperado. E a partir disso, começa a se construir conclusões silenciosas. Se eu disser não, vão se afastar. Se eu incomodar, vou perder tempo. Se eu incomodar, vou perder amor. Se eu me posicionar, serei rejeitada. E essas conclusões não ficam claras, mas passam a organizar profundamente a forma como você vive. E talvez seja por isso que hoje você tenha tanta dificuldade de se escolher. Não porque você não sabe o que quer, mas porque em algum lugar dentro de você, escolher a si mesma ainda parece perigoso. Então você se adapta aos humores, às expectativas, àquilo que esperam de você. E sem perceber, você vai se tornando uma pessoa fácil para os outros, mas cada vez mais distante de si mesma. E isso cansa de um jeito que quase ninguém vê, porque viver buscando aprovação é viver em vigilância emocional. Você entra nos lugares tentando sentir o clima, responde mensagens pensando em como não parecer fria, aceita convites sem vontade, sustenta conversas que te esgotam e finge tranquilidade quando por dentro você está desconfortável. E depois disso tudo, você ainda se sente culpada por sentir incômodo, como se ter limites fosse uma falha sua, mas na verdade não é. O problema é que quando você vive muito tempo tentando agradar todo mundo, começa a confundir aceitação com amor. E aí, qualquer desaprovação parece ameaça. Um silêncio vira medo, uma resposta seca acaba virando culpa, uma mudança de tom vira sinal de rejeição. Então você tenta compensar. Você começa a se explicar, a ceder, a engolir coisas como se o excesso da sua adaptação pudesse impedir qualquer afastamento. Só que isso não constrói um vínculo saudável, constrói uma prisão emocional. Porque quanto mais você depende da aprovação dos outros, menos liberdade você sente para existir de verdade. E talvez essa seja a parte mais dolorosa. Porque você começa a ser amada por uma versão sua que nem sempre é real. A versão que não incomoda, que não reclama, que não coloca limites e que entende tudo. Mas por dentro existe uma parte sua cansada de desaparecer para continuar sendo aceita. E perceber isso não é nada confortável. Porque obriga você a reconhecer quantas vezes chamou autoabandono de bondade, quantas vezes você chamou o medo de perder alguém de maturidade, quantas vezes traiu seus próprios limites para manter uma imagem de pessoa fácil de amar. Mas existe um ponto aqui que precisa ser sustentado com responsabilidade. Entender de onde veio essa necessidade de aprovação importa, mas isso não pode se transformar em um lugar onde você continua repetindo o mesmo padrão. Porque existe um momento que você deixa de ser apenas efeito daquilo que viveu e passa a ser responsável pela forma como continua se abandonando para ser aceita. E esse momento começa quando você toma consciência. Porque quando aquilo que era invisível se torna visível, você já não consegue mais chamar de paz aquilo que exige que você desapareça. E aí você começa a perceber quando está dizendo sim por medo, quando está se explicando para evitar rejeição e quando você está tentando ser escolhida através da própria anulação. E aí, aos poucos, alguma coisa começa a se organizar dentro de você. Você entende que limite não é agressão, que dizer não torna você uma pessoa ruim, e que desagradar alguém não significa perder o direito de ser amada. Mas nisso tudo, principalmente que você não precisa abandonar a si mesma para continuar pertencendo. E talvez, pela primeira vez em muito tempo, você precise parar de se perguntar: como faço para ninguém se decepcionar comigo? E começar a se perguntar: por que eu continuo me perdendo para caber no que esperam de mim? Então, se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual parte mais te pegou. E se você quer continuar recebendo reflexões como essas, se inscreva no canal. Talvez essa seja uma conversa que você precisava ter consigo mesma há muito tempo.